As pessoas que estão dominadas, as pessoas que estão enganadas, doutrinadas, elas não sabem que estão doutrinadas, por isso elas são, são controladas facilmente e não percebem, né, que são dominadas pelo sistema. E aí elas estão tão impregnadas nisso, elas foram capturadas, elas seguem no bando, né? Elas não têm a liberdade de decidir por elas mesmas, cada um por si ali. Muitas delas estão agrupadas e dizem, porque está todo mundo seguindo nesse rumo, então esse rumo é o certo. Tem muitas que vão por esse critério. Tem muitas pessoas aprovando isso, então isso é o certo. Se a família de Noé fosse pensar assim, que estava todo mundo sem acreditar em construir a arca, né? Já pensou se as pessoas não... a família dele não ajuda a construir a arca ali, não entra com ele na arca e ele entra sozinho. Mas tem que ter essas pessoas, senão não existe a doutrinação, né? Se não existe pessoas para ser doutrinada, não existe a doutrinação. Quem não sabe o que é doutrinação, é por isso que está doutrinado. Não saber é um dos motivos, é uma das facilidades pelas quais ele foi doutrinado. E aí muitas pessoas são doutrinadas porque elas estão agrupadas, porque alguém agrupou elas ali, né? Nas ditas minoria, é o grupo disso, é o grupo daquilo, para comandar, para controlar essa população através de blocos. E muitas vezes colocando um bloco, um grupo contra outro, para esse grupo se enfraquecer, e aí, quando a tribo está dividida, fica mais fácil de conquistar. É a velha máxima, né, do marxismo. Os marxistas, eles falam isso. Então não existe esse negócio de bando só porque todo mundo da família está indo para aquele lado, todo mundo está acreditando nisso, tem muita gente acreditando nisso, então é o certo. A tendência das pessoas é pensar assim. E aí vai todo mundo como um cardume, nadando na mesma direção, cai na rede e são pescados e são capturados e controlados. As pessoas estão acostumadas a isso, que nem querem a liberdade, nem querem decidir por elas mesmas para chegar aos resultados que elas precisam chegar, né, na vida delas. É por isso que existem os governos poderosos que conseguem controlar a população, porque ele se achega e se acerca dessas pessoas. Eles sabem que existem essas pessoas que se deixam enganar, né? É como Lula falou, né, num vídeo dele antigo, né, há muito tempo atrás, tem um vídeo aí que ele fala que quanto mais pobre, mais miserável, mais carente for a população, for as pessoas, mais ele acredita em promessas fáceis, acredita em milagres, em coisas fáceis vindo do governo, vindo de quem pode ajudar ali, e as pessoas conseguem capturar ele mais facilmente. Então sempre foi assim, né? O começo da carreira no ABC Paulista, ele sabe disso e utilizou isso a seu favor, prometendo assegurar os direitos trabalhistas, prometendo fazer sindicato, fazer greve ali e ajudar os trabalhadores, e assim foi cativando a população e até hoje ele usa esses argumentos. Mas muitas vezes não é para ajudar aqueles necessitados, mas para abraçar aqueles necessitados e tê-los ali como uma ferramenta, né, que vai lhe dar sustentação na hora que ele precisar de apoio, na hora que ele precisar dessa massa agindo a seu favor. Então essa gente ela não permite que as pessoas tenham liberdade, que as pessoas percebam que elas podem chegar sozinhas, né, na liberdade. Não pode chegar a acreditar que elas podem sobressair sozinhas das situações. Então esses caras são capazes de bloquear, por exemplo, a integração, a água de São Francisco para poder colocar os carros-pipa para levar água para dizer que as pessoas precisam do governo promovendo os carros-pipa, pagando os carros-pipa, e que só assim as pessoas vão ter água, né? Então elas precisam do governo. Quando, na verdade, se todas as pessoas não precisassem do governo de jeito nenhum, a população viveria bem, né? Quanto mais elas não precisar do governo, mais elas vivem bem. E aí, para elas não precisar, para a população não precisar do governo, a melhor coisa que o governo pode fazer é procurar gerar oportunidade para as pessoas poder pescar por elas mesmas, poder desenvolver o próprio trabalho, desenvolver a própria subsistência,
promover facilidade para as empresas criar, gerar oferta de empregos. Então, o governo precisa da sociedade em geral atuando, e não apenas o governo sendo poderoso, e não apenas o governo sozinho resolvendo as coisas. Quanto mais o governo tentar resolver sozinho, ele estará dificultando, pois ele estará abocanhando ali em cima das empresas, através de impostos, e dificultando para todo mundo, inclusive para os que vão trabalhar de empregado, para a população, para o consumidor, né? Fazendo elevar os preços, fazendo a produção ser reduzida, ela vai provocando tudo isso. Mas esses caras, eles sabem como agir, sabem o que fazer para dominar a população, as massas, e eles utilizam dessas ferramentas. Então, não já dizia o Hitler, né, que uma forma de controlar a população, ele deu exemplo que se você despenar uma galinha, tirar todas as suas penas e deixar a galinha sangrando, ela vai ficar sofrendo ali, ela vai querer fugir, ela vai ter reações ali, vai sofrer, vai penar e vai tentar fugir de todas as pessoas. Mas se chega alguém depois com uma bacia de milho e vai jogando grão em grão, seguindo pelo caminho, aquela galinha vai seguir aquela pessoa, pois ela teve ali um alívio, de alguém alimentando ali, e ela foi seguindo aquele que chegou ali para trazer o alívio. Então, é isso que faz os populistas, os socialistas, esse tipo de político que vem para fazer para se aproveitar daquela situação em que as pessoas estão sofrendo, né, consequência de muitas políticas erradas, de muitos governos anteriores que fizeram coisas que levaram a população a permanecer para sempre nessa miséria, então a população sofrida, e assim elas acreditam naqueles que chegam para jogar os grãos de milho ali e ficam presos, né, e são seguidores desses carrascos. Então, os próprios caras que fazem isso, eles dão exemplo, eles falam como é que faz, e as pessoas parece que ouvem, mas não entendem, né, o que eles estão dizendo. E aí as pessoas que já se libertaram disso aí, quando elas tentam falar e alertar para outras pessoas, as pessoas ficam falando que vocês estão errados, vocês querem convencer as pessoas. Na verdade, a gente quer o bem de todo mundo, e por isso que a gente tenta alertar, a gente fala, a gente mostra, né? A gente tenta mostrar que existe uma dominação ali, que existe poderosos comandando nossas vidas, e as pessoas não querem enxergar, querem continuar sofrendo, querem continuar acreditando, né, nos milagres vindos dos humanos, né? Querem acreditar que o governo desse mundo pode trazer a prosperidade para as pessoas, mas a própria palavra de Deus diz que nenhum governante desse mundo não trará a prosperidade para o seu povo. E quanto mais poderoso, quanto mais ele tentar fazer isso sozinho, transformando o governo ali num governo poderoso, ao controle dele, mais difícil será para ele promover essa prosperidade. Pois é assim que o inimigo de Deus, o anticristo, quer fazer no mundo, é um governo poderoso, que é dono de todas as coisas e que vai unificar todas as coisas, tentando imitar aquilo que só o reino dos céus vai fazer depois. E aí tem pessoas que apoiam os partidos aí de esquerda, que é quem segue essas ideologias aí, eles falam dos que agora, de muitos que agora acordaram, que estão do lado da direita, que estão do lado de quem preza pela liberdade, de quem quer dar a liberdade para cada um decidir por si mesmo ali, para viver por si mesmo, para que aprenda a pescar e não apenas a receber o peixe, que aprenda que tenha liberdade, né? Essas pessoas, eles descobriram isso e eles tentam passar para outras pessoas, só que as pessoas tem pessoas que só atribuem isso a um líder, né? Ele acha que foi o presidente da gestão antecessora que inventou tudo isso, que criou tudo isso, e atribui tudo a ele. E por ser contra ele, eles falam que tudo isso é ruim, que todas essas políticas da liberdade, da livre iniciativa, da desburocratização do nosso país, da liberdade econômica, da educação financeira nas escolas, da liberdade dos títulos de terra para as pessoas, é algo para enganar. Eles acham que isso ali, eles acham que todos esses princípios também, né, da Deus, pátria, família, que foi inventado por aquele líder.
são princípios que sempre existiram, que sempre existiu pessoas que seguiu tudo isso aí. Apenas agora levantou-se um líder aí que decidiu enfrentar tudo isso aí, conseguiu chegar lá e modificar muita coisa e conseguiu representar muitas pessoas que anseiavam por isso, né, por essas políticas, que queriam que essas políticas fossem colocadas em prática no nosso país, pois a gente sabe dos resultados delas, a gente vê em outros países onde tudo isso foi colocado em prática e é o que ajudou a desenvolver aqueles países e a fazer com que aquelas populações tenham uma vida melhor, mais alívio. Mas não foi aquele líder que inventou isso aí, não foi ele que inventou que a gente deve ser patriota, que a gente deve ser conservador, que a gente deve lutar pela a manutenção dos princípios básicos que Deus nos deixou. Tudo isso os cristãos têm até hoje, que foi herdado, que veio de pai para filho, sem modificar, pois essas pessoas que seguem esses princípios, elas não andam modificando tudo a todo momento, elas não andam aceitando. A paz para elas não é aceitar todas as coisas, mas dizer sim para o que é certo e dizer não para aquilo que Deus falou para a gente não aceitar. A paz não é, por exemplo, se render a um poderoso só porque a gente está mais seguro, né? Vou apoiar aquele poderoso, em caso de guerra vou ficar do lado daquele partido que é mais poderoso lá, que está na guerra, e já sair declarando que está do lado daquele poderoso. Isso não é criar a paz. Quem tentar se defender, quem tentar salvar a sua vida, perderá. A palavra de Deus diz, mas quem perder por amor do meu nome, quem vai salvar é Deus, se Ele quiser. Então, aqueles políticos que têm medo de perder apoio, têm medo de perder voto, né, eles, muitas vezes, eles aceitam todo tipo de programa, de política, mesmo que isso vá prejudicar o nosso país. Mas quem é firme e sabe que sim é sim e não é não, ele não teme perder voto, não teme perder apoio, ele é sempre firme naquilo que fala e não sai modificando tudo, não sai aceitando todas as coisas. Daí, se ele perder, se um dia ele tiver que votar em algo, se ele tiver que apoiar uma política e alguém apoiar o contrário, e a maioria lá, já que nós estamos num país democrático, a maioria aprovar o contrário do que ele quer, aí sim a gente perdeu, aquela lei foi aprovada, aquela lei que a gente não queria, mas que a gente vai ceder, a gente não cede. O conservador, né, ele é assim, ele não cede. Aqueles rapazes que foram cativados lá em Babilônia, eles não dobraram o joelho diante da grande estátua, eles não aceitaram falar a língua daquele rei, eles não aceitaram que modificassem seus nomes, né? Eles não aceitavam aquilo porque não aceitavam ter que adorar outro Deus. Eles tinham o seu Deus ali já certo. Então eles não quiseram aceitar a comida do rei, comer aquelas iguarias que só o rei podia comer. E quem é assim é em todos os campos, em todos os setores, é na política, é na vida religiosa, é em todos os setores. Quem é o conservador, ele é em tudo. E a gente sabe que os poderosos que querem dominar as pessoas, governos absolutistas, de pensamentos absolutistas, ditatoriais, eles utilizam-se muitas vezes da prática do comunismo, porque sabe que ali abrange muitas pessoas, porque sabe que ali vem com promessas de resolver os problemas da humanidade, de acabar com a desigualdade, né? Quando, na verdade, eles vêm para dividir o mundo em duas classes, nos dominados e nos dominantes, né? Daquelas pessoas que vivem bem, como é o caso dos imperadores que andam pelo mundo e desfrutam do bom e do melhor, e a sua população vive mal, como é o caso dos venezuelanos, da população venezuelana, por exemplo. Então, tem pessoas que não sabem o que é o comunismo, o princípio, o que ele prega, o que o comunismo prega, né? Que é o fim das religiões, ele é contra o cristianismo, os princípios, porque diz que esses princípios prendem as pessoas, tiram a liberdade das pessoas, quando na verdade ele vem para orientar e nos disciplinar, não é para nos dominar, ele deixa a liberdade. Deus nos dá o livre-arbítrio, ele dá as instruções e ele sabe que se a gente seguir essas instruções, a gente vai ter bons resultados, mas ele deixa a gente livre para decidir se quer seguir ou não essas instruções. Mas o comunismo prega que a gente não tem total liberdade, pois está preso ali por uma regra que não muda nunca, que não aceita mudança. Deus não aceita mudar nunca, a sua palavra não muda. E porque ele sabe, e porque ele faz isso? Porque ele sabe que se a gente desobedecer, o resultado
é algo ruim para nós mesmos. Então, ele não está preocupado com ele, é com a gente mesmo, com cada um de nós, inclusive com aqueles que estão praticando maldade. Então, o comunismo prega que a família ela é muito firme, muito estruturada ali, que ela tem que ser mais liberta, que as pessoas têm que ter liberdade, os filhos, para saber decidir mais, que a gente vive preso sob muita regra, né? E também porque a família ela vai ter a tendência de juntar ali, de ser capitalista, de ter ali os seus bens particulares comandado por ela mesma ali. E o comunismo não quer isso, não quer as coisas sendo concentradas na mão de poucas pessoas, mesmo que essas pessoas tenham batalhado para construir aquilo. Eles querem que dividam tudo depois para todo mundo. Então ele é contra também o Estado. A finalidade do comunismo é chegar um dia de não precisar mais Estado. Então não entendo como é que vai funcionar isso aí. Eles pregam a abolição, né, do Estado, né? Destruição total de um Estado. Então não existe governo. Então quem é que vai governar? Vai virar uma bagunça. Se não tem uma orientação para a gente seguir, quem é que vai determinar como a gente vai viver? Então eles pregam que Deus é mais suave. Deus não é isso aí que a gente acredita, que é firme, que não dá liberdade, que o Deus que eles pregam deve ser, tá dentro de cada um de nós, é a liberdade que a gente tem. Isso são ideias do comunismo, mas só que as influências para criar o comunismo, ela veio de algum local, veio de algum ser, né, que permitiu essas influências. Então a gente já sabe de onde vem tudo isso aí. Se vem para destruição, se vem para dividir a população, para enganar e fazer o que já fez pelo mundo, de tantas crueldades que já foi feito por políticas do comunismo. A gente sabe de onde vem a maldade e quem é o pai da maldade. E Deus é contra tudo isso aí, né? Quando se levanta um poderoso que diz que vai resolver tudo, vamos ficar por aqui. Como é o caso de Nimrod lá na Torre de Babel, que ele falou, vamos ficar todo mundo por aqui, vamos construir uma torre, nós mesmos resolveremos nossos problemas, então não vamos nos espalhar pela terra. O pensamento era esse, né? Que era o pensamento contra a vontade de Deus, que era que toda a humanidade se espalhasse, povoasse toda a terra, né? E sujeitar toda a terra, andar por aí para povoar toda a terra. Mas esse poderoso queria levar uma vida comum ali, onde todo mundo falasse a mesma língua, tivesse ali sobre o mesmo governo, sob o mesmo regime, a mesma regra, né? Uma vida orientada por um pensamento de um único líder ali. Quando, na verdade, Deus prega que todas as pessoas devem viver por elas mesmas, né? Deus diz, tirará o sustento do suor do teu rosto todos os dias de tua vida. E Deus também, lá na Torre de Babel, fez com que as pessoas se desentendessem para que elas saíssem dali e se espalhassem por toda a terra. Quando todo mundo se junta e acha e acredita que está resolvendo todos os problemas, que a sua ciência, a sua tecnologia, o seu crescimento como sociedade ali está muito elevado, eles passam a achar que não precisa mais de Deus para nada e eles se tornam perversos, se tornam como a cidade de Nínive, como a cidade de Sodoma e Gomorra, essas pessoas que se tornam tão poderosas, que se tornam cheias de maldade, cheias de tudo, e abandonam a Deus. Então, se a cidade precisar ser destruída, ela vai ser destruída totalmente. Deus não quer que a humanidade seja destruída. As coisas de Deus, ele forma vários líderes, várias pessoas ali para divulgar a sua vontade, para espalhar pela terra. Veja os discípulos, Jesus escolheu 12, né? Ide pelo caminho 2 a 2, escolheu 12 e pediu para que fosse 2 a 2, um para cada lado, para espalhar ali por toda a terra, né? Até chegar aos confins da terra. Então não é um líder sozinho, não é um líder de um país que vai resolver os problemas da fome, das guerras, que vai resolver os seus países, que vai resolver o seu império, que vai resolver os problemas do mundo, as guerras, a desigualdade. Não é um só pensamento, uma só pessoa, mas todas as pessoas agindo junto, cada uma construindo para si, que vai construir as melhores condições ali, seja num país,
Todas as pessoas trabalhando é que vai fazer o país se desenvolver. Todas as pessoas com liberdade para produzir é que vai fazer o país produzir as riquezas e os benefícios dessas riquezas chegar a todas as pessoas de alguma forma. E isso se faz com a liberdade econômica, isso se faz com políticas que dá a liberdade e não com políticas que monopoliza tudo, que cria um partido ali com hegemonia, que faz um partido ser poderoso, um Estado ser poderoso sozinho. Pois quando o Estado é poderoso, muitas vezes as pessoas não têm liberdade, e tem sido assim nos países onde existem esses regimes. Mas cada vez mais as pessoas estão conscientes disso e a gente, aqui no nosso país, a gente está acordando, a gente está formando aí um grupo da população cada vez mais consciente nesse sentido e, a gente sempre vai lutar por essa liberdade e o que a gente puder fazer, a gente sempre vai fazer e eu creio que a gente vai conseguir produzir algum alívio aí, né, durante os governos futuros aí do nosso país, colocando pessoas que estejam comprometidas com essa liberdade, que estejam comprometidas com essa ideologia de que, né, com essa liberdade, com essa postura de que é cada um produzindo que a gente vai conseguir ter os melhores resultados, é cada um produzindo para si ali e automaticamente vai beneficiar quem está ali à sua volta. Pois nos países onde mais as pessoas têm essa liberdade, mais a população vive bem, né? Em geral, em média, quando vai analisar essa sociedade, a desigualdade é menor. É assim nos países super desenvolvidos. Eles praticaram essas políticas da liberdade e não essa do comunismo, e por isso eles vivem bem, e por isso eles nunca mais quiseram seguir outras ideologias e nem permite que líderes, que pessoas implantem esses regimes em seus países.